fortalecer o suficiente dentro de quem a gente é para conseguir influenciar o meio. E aí, se eu puder falar, eu aprendi assim, ó, só existem duas posições que a gente pode adotar diante da vida. Ou a gente influencia o meio, ou é influenciado. Não tem meio termo. Só que assim, tem uma ou outra pra gente adotar. E agora é o momento da gente escolher qual que a gente adota, porque a forma como a gente treinar funciona agora, a gente vai acabar levando isso pro resto da vida. Oferecimento: Giasse Supermercados, pequenos preços, grandes amigos. E Unesc, formação e inovação para transformar o mundo. Olha, ela é psicóloga, life coach, já esteve comigo no Humanos Talk Show, no meu sofá de couro, e agora o papo é home office, neste Humanos Talk Show aqui na RTV. Eu tenho o prazer de receber a Núbia Oliveira Bittencourt. Tem um D ali ou não? Ou não tem? Núbia D. Oliveira ou não? Não, é assim mesmo, tá certo. Núbia Oliveira, não tem o D, né? Núbia, tudo bem? Não. Tudo ótimo, e contigo? Tudo ótimo. Vem cá, eu tenho acompanhado você nas redes sociais, né? Eu estou vendo que você está fazendo um trabalho muito positivista, né? Isso faz parte da tua profissão de psicóloga ou de life coach? Eu aprendi a psicologia positiva depois que eu fiz a formação de coaching. Então, assim, tem a ver com os dois, mas eu tive contato com isso depois, né? A ideia da psicologia positiva é a gente usar aquilo que a pessoa tem de melhor para conseguir alavancar, aumentar a performance dela. Agora não adianta a gente focar no negativo, né? Ele já está aí. Agora é a gente pegar aquilo que a gente tem de bom para conseguir sobrepor as coisas negativas que a gente está vivendo. Tá, estamos vivendo um momento terrível para todos, né? E alguns especialistas dizem que este momento ainda vai piorar, né? Que não chegamos no pior deste momento, né? Como é que como é que a gente se mantém positivo diante de um cenário tão negativo? Isso é uma pergunta bem legal, mano, assim, porque o que a gente está vivendo hoje é só uma consequência do que a gente faz já ao longo da vida. O que você está me perguntando é assim, Núbia, como que a gente faz para se transformar em termostato ao invés de termômetro? Eu vou explicar um pouquinho essa ideia, assim. Termômetro é aquele aparelho que mede como está a temperatura do ambiente, né? E termostato, que é o ar-condicionado, ele faz com que a temperatura do ambiente esteja de acordo com a programação dele. E assim, olha, eu tô brincando muito, eu tenho falado isso muito nas redes sociais, essa não foi a primeira crise, mas com certeza não vai ser a última. Só que a crise, ela é um fator externo. O fator externo, ele não necessariamente precisa influenciar o fator interno. Só que para isso, a gente precisa, primeiro, entender como é o nosso interno. E aí as pessoas têm muita dificuldade de olhar para si, né, mano? Então, assim, é preciso que a gente olhe mais para si para conseguir ver quais são as fragilidades e fortalecer uma a uma. Para que daí sim a gente não deixe as situações externas nos abalarem. Porque, assim, se for a forma como a gente está reagindo agora, vai ser assim a vida inteira, a não ser que a gente mude, a não ser que a gente treine nesse momento. Vai ser pela perda de um familiar, vai ser por uma nota baixa, vai ser pela perda de emprego, entende? Sempre vai ter fatores externos nos abalando. Então, é a hora da gente perceber e aproveitar esse isolamento, essa reclusão, para perceber que, na verdade, não importa muito a situação externa, a gente deve funcionar como termostato. Fortalecer o suficiente dentro de quem a gente é para conseguir influenciar o meio. E aí, se eu puder falar, eu aprendi assim, ó, só existem duas posições que a gente pode adotar diante da vida. Ou a gente influencia o meio, ou é influenciado. Não tem meio termo. Só que, assim, tem uma ou outra para a gente adotar. E agora é o momento da gente escolher qual que a gente adota, porque a forma como a gente treinar funciona agora, a gente vai acabar levando isso para o resto da vida. Os teus clientes têm te questionado. Ficou claro, sim, né? Você pode escolher o que você quer, né? Essa é a grande questão. Mas, por exemplo, os teus clientes, eles com certeza estão trazendo muitas angústias para você, né? Uhum. Quais são as maiores angústias neste momento que estamos vivendo hoje, 1º de abril? Né? Hoje estamos no 1º de abril, né? É importante dizer, né? Porque daqui a pouco a pessoa está vendo esse vídeo mais para frente, num momento diferente dessa crise, e não vai entender exatamente o que está acontecendo, né? Mas o que os teus clientes estão te trazendo neste momento? Eu vou dizer, mano, se até aproveitar que é 1º de abril, eles estão trazendo o que todo mundo passa, medo do que vai ser amanhã. E a gente não sabe, e eu tenho trabalhado com todos eles assim, olha, o amanhã, ele não existe. Ele, de verdade, ele não existe, porque quando o amanhã chega, ele já se torna hoje.
E é no hoje que a gente faz as ações. Então, assim, o futuro não existe, e aí o que causa a ansiedade que as pessoas estão vivendo, né? É querer controlar o que não é real, o que não existe. O futuro, por ele não existir, quando a gente tira a nossa mente do presente e coloca no futuro e ele não é real, ele não existe ainda, a gente precisa que tenha alguma coisa. E a gente começa a contar histórias baseado nos piores cenários, porque a gente já está tentando antecipar e se preparar para o pior que pode vir. E aí a gente traz aquilo que a gente contou, aquela historinha, para o presente, e começa a viver no presente baseado numa história que nós contamos para nós mesmos de um futuro que não existe. Entendeu? E aí isso gera o quê? Ansiedade. Então, assim, ansiedade é um mecanismo que todo mundo tem para antecipar, preparar para o pior, mas ele não significa necessariamente que vai ser real. E aí, como que a gente consegue lidar com isso? Vendo o que de fato a gente tem controle no presente. O que eu posso fazer hoje para que eu me torne um pouquinho melhor do que eu fui ontem dentro dessa crise, entendendo que ela não vai ser a última. Então, todos os clientes têm passado por isso, e eu também, mano, assim, ó, olha, cara, eu brinquei nas lives que eu tenho feito assim, ó, a gente levou porrada dessa vez, não foi do país, do governo, a gente levou uma porrada do planeta Terra. O mundo inteiro adoeceu. Então, isso significa que a gente precisa se tornar muito mais forte. Foi uma porrada forte, todo mundo caiu, todo mundo ficou atordoado, e eu também fiquei. Só que a velocidade com a qual a gente se levanta é o que faz com que a gente se mantenha no jogo e faz com que a gente melhore os resultados atuais para que quando isso acontecer de novo, quando vier as próximas crises, a gente saiba lidar com elas com mais velocidade. Então, é essa a ideia. As pessoas estão olhando mais para suas famílias neste momento? Elas têm te relatado isso? Muito, né? Porque agora elas estão sendo obrigadas a isso. Você está convivendo, por exemplo, tem gente que está isolada em casa com a esposa, com os filhos, com a sogra, né? Tem que se relacionar e não sabe quando isso vai acabar. Isso também está gerando medo nas pessoas, não saber quando isso vai acabar, não ter um destino certo. Muito, exatamente, assim, não saber quando isso vai acabar, por ter que conviver com as pessoas muito mais do que estava acostumado. Eu fiz uma enquete esses dias ali nas redes sociais, assim, ó, o que você espera dessa segunda-feira, foi no começo da semana. Daí muitas pessoas falaram assim, ó, paciência. Eu entendi que é paciência para conseguir lidar com as pessoas. E isso, mano, assim, ó, é fantástico. Sabe que eu tô vendo que a gente tá tendo a oportunidade de lidar com duas coisas muito importantes. Com o outro, né? E daí é por isso que a gente ficou isolado, assim, com as pessoas, não pode sair, as pessoas com as quais a gente mais convive, mas principalmente a gente tá tendo a oportunidade de lidar com quem a gente de fato é. E aí é importante que a gente perceba, assim, ó, que tá tudo bem. Se nós não somos satisfeitos com quem nós somos, se nós gostaríamos que fosse diferente, tá tudo bem. Esse é um período para fazer essas mudanças. O que a gente tem que tomar cuidado é quanto de Netflix ou de distrações a gente coloca para que a gente não fique com quem nós somos. Mas e aí esse período vai... Pode falar. Não, você falou uma coisa muito legal, que o planeta nos deu uma paulada na cara, né? As pessoas ainda estão culpando as outras, o governo, ainda estão buscando culpados para suas angústias neste momento, Núbia? Tu sabe que eu acho que estão mais do que deveriam. Eu não sei dizer assim, num quesito de mensurar, né? Mas mais do que deveriam. Assim, poxa, uma hora o governador fala uma coisa, uma hora o presidente fala outra coisa. Olha, os caras já estão escolhidos, eles já estão lá, a gente não tem mais controle sobre isso. Nem panelar, se não dá para fazer, não pode sair de casa. Então, assim, é importante que a gente veja o que de fato a gente consegue fazer nesse momento. E não discordar ou fazer movimentações na rede social ou ficar espalhando notícias. De fato, assim, ó, dentro do meu espaço, de quem eu sou e dentro da minha casa, o que eu tenho que fazer, o que eu estou sendo obrigada a olhar para conseguir fazer melhor. Então, assim, eu acho que as pessoas estão mais insatisfeitas ainda do que deveriam, porque, de fato, a gente não tem controle sobre o que o presidente dos Estados Unidos vai fazer, sobre o que o presidente do Brasil vai fazer nesse momento. Nesse momento, a gente não tem esse controle, entende? Eu entendo. Eu também sofro dessa angústia, sabe? Talvez a gente se sinta muito pequeno perto de tudo isso, né? E essa é a sacada, né, mano? Cara, assim, ó, nós somos pequenos. Nós somos muito pequenos. Só que eu gosto de fazer analogia assim, ó. É tipo uma célula. Uma célula, ela tem que entender o lugar dela. Porque se a célula deixa de entender que ela é só uma célula, que ela faz parte de algo maior, e ela só tem que fazer o trabalho dela, ela começa a querer se reproduzir demais, ela vira câncer.
E aí o câncer mata o organismo. Então, assim, quando a gente entende que, na verdade, nós somos pequenos e que a gente só tem que fazer a nossa parte, e quanto melhor a gente faz a nossa parte, mais a gente fortalece o organismo, a gente se coloca no nosso lugar e faz o melhor que a gente consegue fazer com o que a gente tem na mão. Então, essa é a sacada, assim, olha, o que a gente tem na mão? A gente pode fazer qualquer coisa com relação ao governo, com relação às decisões? Neste momento, não. Neste momento, a gente tem que, de fato, se isolar quem pode e, assim, entender quem eu vou me tornar um dia depois do outro dentro desse isolamento, dentro dessa crise. Entender que, na verdade, as mudanças estão sempre acontecendo. Os sistemas, os modelos de negócio estão mudando. Então, assim, eu escolho, eu vou me adaptar a isso ou eu vou manter reclamando? Tá tudo bem, não tem certo e errado. Só que tem o que vai trazer mais ou menos sofrimento para nós. Bom, e essa é a ideia, entende? O que vai trazer um pouquinho de sofrimento é a galera esperar depois do intervalo aqui no Manos Talk Show você voltar. Hoje comigo, ela que é psicóloga, life coach, Núbia Oliveira Bittencourt. É rapidinho, eu já volto diretamente do meu home office e do home office da Núbia. Rapidinho. Voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, hein, comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas sempre inéditas, mesmo em quarentena, do home office. Aqui é a casa do Mano, você está vendo um pedacinho da minha casa, você está vendo um pedacinho das cortinas verde-limão da Núbia, né? Verde-limão tem alguma coisa a ver com energia? É bom uma cortina verde-limão para dar uma modificada? Não, é para combinar com o resto da vida? decoração. É tudo verde-limão, hein? Ô, Núbia Oliveira Bittencourt, psicóloga e life coach. Eu quero te perguntar uma coisa muito específica. Por exemplo, as pessoas, neste momento, começam a dar valor para coisas que não davam. Por exemplo, o meu Fusca na garagem significa o mesmo que a minha Ferrari na garagem. Né? Eu não posso andar com os dois. Né? Como é que isso vai ser entendido pelas pessoas daqui para frente? Que modificações isso vai nos trazer? Ai, que fantástico! Boa reflexão, gostei. A ideia, eu gosto muito de, eu trago muito isso, mano, para as pessoas refletirem, é que assim, entendendo que nada dura para sempre, a gente consegue valorizar cada momento, seja ele bom ou ruim. E assim, tudo tem uma função. Não necessariamente tem a função que foi pensado por algo maior, isso vai da crença de cada um. Tem a função que eu coloco, o propósito que eu coloco sobre aquilo que acontece, né? Por exemplo, tanto o Fusca quanto a Ferrari, todos os dois têm uma função, tem um porquê estar ali, um porquê existir. É importante que a gente entenda isso, porque qualquer situação que a gente viva, a gente consegue colocar o propósito nela. E assim que a gente entende qual é o propósito, qual é o objetivo, a gente faz as nossas ações baseadas nisso. Então, assim, tu falaste sobre a ideia de gente ser mais positivo nesse momento, né? Uma ação positiva, ela é uma consequência de como eu já estou me sentindo por dentro. Então, nesse momento, é importante que as pessoas entendam e busquem colocar, não ter pensamento positivo. Pensamento positivo não necessariamente não faz as coisas melhorarem, mas as ações positivas, sim. Só que as ações positivas, elas são baseadas e fundamentadas no que a gente sente e pensa a respeito daquilo. Mas isso então, já que tu fizeste... Mas não é mais Pode difícil falar. isso tudo? Né? No meio de tanta crise, você falar em tanto positivismo, parece um discurso muito distante. As pessoas não te questionam sobre isso? Isso, e é por isso que eu pensei assim, deixa bem claro que a ideia o propósito que eu vou escolher é colocar em cima disso que eu estou passando. E aí, qual é o propósito? É aquela ideia assim, olha, mar calmo não faz bom marinheiro. Então, e tudo isso que a gente está passando parece que é para que a gente se torne bons naquilo que a gente está fazendo. Seja fazer dinheiro, seja se relacionar. Aquilo que a gente fazia, a gente está tendo que fazer melhor. A gente está tendo que fazer diferente. E aí, quando eu entendo essa ideia, que daí é olhar com esse olhar positivo, é colocar o propósito, seja uma Ferrari, seja um Fusca. Eu coloco o propósito na situação que eu estou vivendo. Então, eu fiz até nas lives aquela ideia do Rock Balboa, né? Que ele fala num dos filmes dele assim, olha, a vida não é sobre quão duro você é capaz de bater, mas sobre quão duro você é capaz de ser ao apanhar e continuar em frente. E é esse o recado que o mundo está dando, assim, olha, vocês vão apanhar, cara, e vocês vão apanhar muito. E aí vocês é que escolhem o que vocês vão fazer com isso, se vão acabar como os dinossauros ou vão seguir em frente. Você acredita que todo mundo vai sair mais forte de tudo que está acontecendo? Ou algumas pessoas vão sucumbir mesmo às suas mentes?
Eu acho que vão sucumbir, assim. Eu acho que não vai sobrar meio termo, né? As pessoas ficam mais fortes ou elas acabam sucumbindo, assim. E tá tudo bem, porque vai vir novas oportunidades da gente se tornar forte. A vida é eu acho que assim, a vida é uma questão de estar sempre dando uma porrada. Algumas são mais fortes, outras são mais fracas. E aí a gente vai ter sempre oportunidade para se tornar, para conseguir entender essa ideia da força. Eu falei um pouco numa live que eu fiz também, assim, eu entendo que a vida é um jogo e é um jogo sobre ficar forte, sobre evoluir. Mas baseado no que eu entendo que é assim, porque quando a gente é criança, e tudo é muito difícil, quando a gente é adolescente, tudo é muito difícil, ou a gente evolui ou a gente morre criança, né? Então a gente tem que aprender a lidar com o nosso corpo mudando, com o pai, com a mãe, com os coleguinhas, com o bullying, a gente vai ter que aprender a lidar. E quando a gente é adulto, a gente já tem essas habilidades desenvolvidas. Porque toda crise, ela só evidencia uma falta de habilidade. Então, a gente treinando, desenvolvendo essa habilidade faz com que a gente esteja mais preparado para o futuro. Só que no futuro vai vir outra crise, porque a gente vai ter outra habilidade para ser desenvolvida. E aí as crises, na verdade, só evidenciam isso. Isso é meio inerente, então, à nossa própria existência? Ou seja, somos reflexos das crises que vivemos? É mais ou menos isso? Só para isso que a gente serve? Só para viver crise? Eu acho que a gente serve para se tornar forte e deixar o mundo melhor do que ele estava quando a gente chegou. E aí, nas crises, é que a gente percebe a nossa força. Assim, eu brinco assim, cara, ninguém sabe que é capaz de levantar se não cair. Né? Então, a ideia é a gente cai para que a gente veja que é capaz de levantar e o que a gente precisou aprender para conseguir fazer aquilo se tornar real. E aí a gente, eu até olhando para ti, e aí a gente vive as crises para isso, porque assim, a gente não vai estar aqui para sempre, né, mano? E assim, cara, porque o mundo já estava pronto quando a gente chegou, o mínimo que a gente tem que fazer é deixar ele melhor com a nossa passagem por aqui. E a gente não consegue deixar ele melhor se a gente for pior. Então a gente precisa ser melhor, se tornar mais forte para conseguir deixar o mundo melhor do que ele já estava. Tá, mas falar sobre tudo isso eu acho fácil. Eu quero saber como é que você se mantém positiva no meio disso tudo. Porque você também tem angústias, você também tem família, você também está isolada. Antes de ser profissional, você é um ser humano, como todos nós. Perfeito. Né? Somos todos humanos. Como é que você se mantém em equilíbrio? Olha, uma das coisas que eu aprendi, né, eu ouvi esses dias, assim, Nubia, olha só, tu não pode ser tua maior algoz. Por quê, mano? Cara, todo mundo levou porrada. Eu apanhei, eu trabalho com emagrecimento. Nossa, nos primeiros dias eu comecei a comer diferente do que eu comia. Então, assim, todo mundo apanhou. Entender isso é entender assim, ok, tudo bem, eu sou ser humano, eu tenho medo, eu tenho ansiedade, eu tenho, ok, tá tudo bem, mas o que eu posso fazer agora dentro das minhas possibilidades? O quanto as minhas ações podem impactar? Por eu trabalhar publicamente, mano, eu entendo que as minhas ações, mesmo que seja aqui no bastidor, impactam muito as outras pessoas. E aí foi eu conseguindo voltar para mim, depois de ter apanhado, depois de ter, né, caído, levantado, eu comecei a fazer o que estava no meu alcance. O que está no meu alcance? Perguntar para os meus clientes como é que eles estão, perguntar para esses clientes como é que eles estão, perguntar para as pessoas na rede social, lançar um desafio gratuito para as pessoas conseguirem perceber que, na verdade, elas conseguem ser mais fortes do que elas acreditam, que é o desafio que eu lancei agora essa semana, desafio da prancha. Então, assim, eu comecei, não dá para mudar o mundo, eu não tenho a cura do negócio, eu não vou conseguir ter a cura, mas eu consigo fazer dentro do meu quadrado alguma coisinha. Você acha que o seu papel vai fazer... Você acha que o seu papel como life coach, agora como psicóloga, vai ser ampliado na nova sociedade que vai surgir? Você acha que você vai ter um papel até diferente do que você tem hoje? Eu acho que todos os profissionais vão ter vão sentir essa mudança na sua atuação. Todo mundo, assim, isso já estava acontecendo, né, mano? Assim, algumas profissões estavam mudando. O problema, eu acho que é que as pessoas, elas ainda não estavam percebendo isso. O quanto, por exemplo, esse trabalho home office faz diferença, o quanto o digital faz diferença. Eu acho que agora a gente foi só uma evidência daquilo que já estava aparecendo e foi mais ou menos um chacoalhão para todo mundo perceber que as coisas de fato estavam mudando. Então, eu acredito que sim, mas eu acredito que todas as outras profissões também estão passando por isso. A gente teve várias épocas da humanidade bem sistemáticas, né? A época do evolucionismo, a época do humanismo, e todas estas épocas, elas esqueceram de uma coisa, segundo a teoria de Mano Dal Ponte, da verdade. Eu acho que todas elas... Qual foi? Não, a verdade. Eu acho que a verdade nunca foi transparente para o ser humano, entendeu? Seja nas suas ações, seja no seu trabalho, seja na sua família. Você acredita que a verdade ela começa a se tornar um fator
mais significativo daqui para frente? As pessoas vão ser mais verdadeiras umas com as outras, nas relações de trabalho, nas relações familiares, nas relações amorosas, que isso vai nos modificar de alguma forma? Mano, eu acredito assim, ó, eu espero que sim. Porque eu acredito que quem não for verdadeiro a partir de agora, desse momento, vai cair, assim, ó, vai apanhar mais. Eu acredito muito nisso. Baseado no quê? Baseado, como tu falaste, assim, ó, eu aprendi muito que sucesso é bastidor. O que a gente faz no bastidor aparece no público. Cara, o que a pessoa come escondida aparece em público. Então, né, esse momento, eu ainda tava brincando assim, meu Deus, tá bagunçadinha aqui. Aí tu falasse, não, Núbia, mas é home office. É isso Tudo aí, que acontece no bastidor dá um jeito de aparecer no público. Pode ver, olha as coisas podres que a gente está vendo no governo, né? Então, assim, tudo que estava muito escondido agora, nesse momento de informação, de tecnologia, vai vir à tona. Então, eu acredito, assim, olha, quem não for verdadeiro e vai trazer isso à tona também. Então, é o momento da gente... Por isso que a gente está vivendo esse momento de olha para si, vê o quanto você está sendo verdadeiro consigo mesmo e com o outro, e corrige. Tá tudo bem, não precisa ser, não, porque eu fiz errado a vida inteira, vou continuar assim, tá tudo bem. É só olhar, ter coragem de olhar e corrigir. Não, nós exatamente. E ninguém, acho que ninguém precisa ser, né? Essa é a grande significado de ser humano. Ô, Núbia, só posso te agradecer mais uma vez. Prazer ter você comigo. Deixa o Instagram para o pessoal te acompanhar os teus desafios. Eu estou acompanhando lá, não faço nenhum, mas eu acompanho todos, tá? Faz, mano, é muito legal, tá? Eu vou deixar o meu Instagram, então, é @nubiabittencourt. Bem fácil de achar. Tô com um desafio lançado, da prancha. Todo mundo que quiser vai sair mais forte dessa. Ou também, para quem é fã de Facebook, né? É só procurar Núbia Olivia Bittencourt. Eu tenho uma página também, que tem os mesmos materiais do Instagram. Núbia, muito obrigado. E obrigado a você que está comigo todas as noites. Não esqueça de uma coisa: positivistas ou não, em quarentena ou não, somos todos humanos. Oferecimento: Giasse Supermercados, pequenos preços, grandes amigos. E Unesc, formação e inovação para transformar o mundo.